início da pandemia eu voltei a fazer lives, porque, enfim, né? Eu tinha saído do trampo, aí investi num PC e tal. Comecei a fazer lives, começou a dar certo. Aí decidi criar um podcast para ser uma diferencial, porque quando eu fazia lives eu falei, putz, mano, eu não sou um cara tão engraçado, eu não sou um cara que joga tão bem também, então eu vou ir mais pro lado da resenha, né? Aí aproveitei para criar o podcast aí, que a princípio era mais focado em COD, né? Por isso que o nome Call of Cast. E agora é mais focado na galera dos FPS em geral, influenciadores, e tamo aí até hoje, mano. E, mano, desde quando você criou, assim, seu podcast nas antigas, assim... Mano, você sentiu alguma dificuldade lá no começo? Falou, cara... Puta, fazer um podcast voltado, assim, só pra galera do Call of Duty. Que na época era uma galera muito hypada, muito nichada. O bagulho tava muito em alta. Mas aí o jogo começou a dar uma... Então, na verdade eu criei em 2019 e não tinha lançado o Warzone ainda, porque assim, eu queria criar um podcast, a princípio ia ser de cultura pop, na época eu tava bem viciado em ver séries e tal, eu tava viciadaço num podcast chamado Canal 42 e 99 Vidas também, que são um podcast que é do Jurandir Filho, que ele é bem pioneiro também nesse formato de podcast, mas de áudio, não nesse MesaCast, que é esse formato mais atual que a gente está acostumado, né? E aí, a princípio, era só gravado offline e eu editava os episódios, colocava vinheta, colocava memezinho no meio e tal. Só que isso dava muito trampo, né? E eu tinha, como eu falei, eu queria criar de cultura pop, mas daí os amigos que eu chamei não estavam na vibe e tal. Eu falei, putz, mano, do que eu vou fazer então? Preciso fazer alguma coisa. Eu falei, COD é um jogo que eu jogo aí, tipo, há mais de 10 anos, tá ligado? Desde 2009 por aí. Aí eu falei, vou criar desse assunto que eu domino, já conheço uma galera da área. Aí deu meio que uma facilitada nesse sentido, sabe? Aí, cara, eu fiquei mais ou menos uns meses nesse formato, aí já surgiu o Flow, aí eu vou dar uma atualizada e vou começar a trazer um formato ao vivo, com facecam e tal. Aí fiquei um bom tempo assim, aí eu tava até contando antes, né, Sim. Antes de ser parceiro do SBT Games, cara, eu tava já, eu não tava mais afim de fazer o formato à distância. Porque a pandemia foi uma época difícil, né, mano? Então a gente tava muito